Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírito Saber Amar, o estudo sobre livros dos Espíritos. Aqui estamos Carlos Malabre, Jussara Malabre e Marco Gandra. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 1 da parte 4ª do Livro dos Espíritos. Mas, para iniciarmos, nós vamos pedir a Jussara que faça a prece inicial da reunião. Boa noite, amigo. Vamos à nossa oração para a noite reflexiva, meditação. Antes de tudo, agradecendo ao nosso Pai por esse momento que estamos aqui, encarnados, lutando no dia a dia. Agradecendo pelo conhecimento da doutrina, as reflexões que ela nos traz, o entendimento da vida maior, amadurecendo o nosso espírito e suplicando, Senhor, paz, tranquilidade aos nossos parentes, aos nossos entes queridos que já se foram, e neste momento possamos estar todos ligados, unidos em um só sentimento, rogando a Maria de Nazaré que nos proteja hoje, agora e sempre. É assim que nós iniciamos o estudo de hoje, que vai abordar o tópico segundo desse primeiro capítulo, das penas e dos gozos terrestres. Esse tópico se refere a um assunto que todos nós já experimentamos, né, Jussara, de uma forma ou de outra. Um assunto que toca muito fundo aos nossos corações, sobre a perda de entes queridos. Quando falamos perda de entes queridos, sempre nos vem a imagem de que realmente, quando se fala de perda, é que isso nós não vamos encontrar mais, ou que nós estamos perdendo definitivamente. Mas a doutrina espírita nos esclarece que a morte, na verdade, é uma transição de uma vida para a vida que é a vida real do espírito. É assim que essa palavra perda, né, ela não é uma palavra que significa esse momento de uma forma definitiva. Quer dizer, a perda, na verdade, é um afastamento temporário. E mesmo assim, nós vamos ver, pelo estudo de hoje, pelas questões que Kardec colocou aos espíritos, que nós temos um contato com os nossos entes queridos que partiram para outra vida, que é a vida maior. Assim também, selecionamos uma questão, como fazemos toda semana, para reflexão nossa. E essa questão é a seguinte: os mortos escutam as nossas preces? Poderíamos até complementar: escutam os nossos pensamentos, escutam os nossos sentimentos, escutam aquilo que endereçamos para eles, e deixamos ali mortos, entre aspas, né? Porque a gente sabe que não existe mortos. Os mortos estão bem vivos. Eles estão só num outro plano de vida. É assim que esse estudo de hoje ele vai dar oportunidade de nós entendermos esses aspectos da vida no mundo espiritual, dessa transição. São poucas questões que Kardec fez, mas ele fez questões significativas. E ele apresentou também, nós vamos, em sequência, estarmos vendo, ele apresentou uma ótica diferente para isso, uma ótica diferente de como nós podemos encarar essa separação. E essa separação, não falamos aqui de, assim, de teoria. Também nós sofremos essa separação. Por exemplo, na nossa família, o nosso pai partiu para o mundo espiritual quando éramos crianças. Quer dizer, sentimos muito também a falta dele, e quando estávamos
pensando nesse assunto, lembramos muito dele e depois de nossa mãe, que também já retornou à pátria espiritual. É assim que todos nós temos essas experiências, todos nós temos esse sentimento, não só individual, mas também na nossa família. Separamos aqui um primeiro slide de uma mensagem de Emmanuel, que está no capítulo 16, Ante os Viajores da Morte, né? E está no livro Saudação de Natal de Chico Xavier. E o capítulo 16, como falamos, o título dele é Ante os Viajores da Morte. Vamos pedir a Jussara, então, faça a leitura. Nos fala assim: cultiva na terra das tuas recordações acerca dos mortos que prosseguem sempre mais vivos, as bênçãos de tua compreensão e de tua bondade. Todos eles escutam a mensagem silenciosa que lhes é endereçada do mundo. Todos recebem as rosas ou as brasas que o irmão da retaguarda lhes atira ao norte. A gente vê, né, a doutrina espírita, ela expande, como o Carlos estava falando, né? Ela expande o nosso conhecimento, para a gente entender melhor o processo da vida, né? A gente sabe que na vida tudo é cíclico, a hora da chegada e a hora da partida. Então, nós vivemos, e a doutrina espírita nos explica que a gente vive num campo magnético, impregnado dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, por que não, né, aqueles que foram para o mundo, verdadeira vida, né, no mundo espiritual, eles também recebem as nossas vibrações, os nossos pensamentos, assim como também recebemos deles, né? Então, existe um intercâmbio abençoado, permitido pela lei de Deus, pela lei divina. E tudo que emanamos, tudo que sentimos, eles recebem. Por isso que nos é válido um culto, uma prece, um pensamento construtivo. Eles recebem com o maior carinho a nossa saudade transformada em ação produtiva ao outro, ao bem, né? Isso. Por isso que Emmanuel diz, com muita propriedade, como sempre, o nosso professor Emmanuel, ele escolhe as palavras de uma forma muito precisa, cirúrgica, a escolha dele. E ele coloca aqui: cultiva na terra das tuas recordações acerca dos mortos. Ora, cultivar representa o quê? Fazer uma atividade da nossa própria educação íntima, né? Quer dizer, uma atividade nossa de fazer brotar, de fazer algo surgir. E isso nós entendemos como sendo Emmanuel nos convidando a trabalhar na nossa educação. Para quê? Para, com relação àqueles que já partiram do nosso convívio diário para o mundo espiritual, e que ele ressalta, prosseguem sempre mais vivos. Ora, é como se ele deixasse claro para a gente que nessa nova vida, que é a do mundo espiritual, eles estão mais vivos do que nós, porque lá eles, inclusive, vão recordar-se com o tempo das conexões que têm conosco próprios, de outras existências, de outras experiências aqui na Terra. Então, é interessante ele dizer isso, né? Que nós, que os nossos que partiram, nossos entes queridos partiram para o mundo espiritual, eles prosseguem mais vivos, sempre mais vivos. E ele pede, Emmanuel pede, para que nós cultivemos as bênçãos da compreensão e da bondade. Quer dizer, quando lembrarmos deles, quando lembrarmos desses nossos queridos, lembremos com compreensão por tudo que passaram aqui na Terra, com bondade. E se os mortos
escutam as nossas preces, Emmanuel já responde, logo de cara, ele falou assim, todos eles escutam a mensagem silenciosa que lhe é endereçada. Quer dizer, eles escutam os nossos pensamentos, não só as palavras, que a gente poderia dizer que seriam só as palavras, não, mas escutam realmente os nossos pensamentos, como aqui Jussara colocou, dos vínculos que nós marcamos com aqueles que estão ao nosso derredor. Por isso que nós temos que cuidar, por isso que ele recomenda que nós cuidemos com bastante carinho, com bastante compreensão das lembranças dos nossos queridos. E essas lembranças vão nos levar ao quê? A sentimentos, evitar qualquer tipo de crítica. Né? Nós vamos nos levar também a poder fazer louvores, agradecimentos, lembrar dos momentos felizes, das alegrias compartilhadas. Tudo isso vai dar força para esses nossos entes queridos, que também sentem a separação de nós. Eles também sentem a separação. Mas eles têm a certeza que nós vamos nos encontrar com eles, como também nós temos essa certeza no momento oportuno. E, aliás, nós não podemos antecipar. Esse momento do retorno ao mundo espiritual pertence a Deus. É Deus que sabe o momento que cada um de nós vamos ter que retornar pela nossa programação da reencarnação. Então, nós estamos todos ligados pelos fios sutis do pensamento, como diz aqui Jussara. Mas Emmanuel, ele inclusive caracteriza que esses fios do pensamento, e esses nossos sentimentos, e toda essa orientação mental que nós temos para os nossos entes queridos, ou mesmo aqueles que nós não tínhamos muita afinidade, ele diz que todos recebem as rosas ou brasas que o irmão da retaguarda lhes atira o nome. Esse irmão da retaguarda somos nós mesmos. Né? Quando nós destinamos o nosso pensamento com carinho, ou mesmo num ambiente de crítica ou qualquer outra colocação contra os irmãos que já partiram para o mundo espiritual. Isso aí é tão evidente que André Luiz colocou em algumas das suas obras casos sobre isso. Um que nos chama muita atenção é no livro Missionários à Luz, onde o André Luiz vai com um assistente espiritual buscar um irmão de uma casa espírita para uma reunião de estudo no mundo espiritual. Sim, porque quando nós estamos em sono, nós também nos encontramos no mundo espiritual para estudar. Encontramos com as pessoas afins para isso, se assim nos predispormos. O fato é que, como André Luiz explica, e como o mentor Alexandre explica, somente uma pequena parcela consegue se desvincular do corpo físico para ir ao mundo espiritual em reuniões desse tipo de aprendizado. Mas, lá nesse caso mencionado da Luz, eles vão buscar um irmão na casa dele, porque ele não se compareceu à reunião no mundo espiritual, e vão ver que ele está preso ao corpo físico. Preso porque ele o quê? Porque ele viu uma entidade, até ele fala uma entidade opaca, sem luz, que se aproximou dele, e ele ficou receoso dessa entidade. Ele viu assim quando ele estava se desdobrando. Né? E aí eles foram pesquisar a razão disso, foi porque ele fez um comentário durante a refeição contrário àquela pessoa que já havia desencarnado. Então ele atraiu essa pessoa para ele, esse espírito para ele. Então, todos os nossos pensamentos chegam lá no mundo espiritual quase que imediatamente àqueles para quem nós vibramos. E podem levar à harmonia ou à desarmonia. Se nós estamos muito chorosos pela perda desses nossos entes queridos, mas de uma forma incontrolável, de uma forma inconformada, nós também transmitimos esse sentimento para eles. Por isso que nós temos que tomar esse cuidado quando nós temos um sentimento assim de muito apego àqueles nossos entes queridos que partiram.
E outros casos, muito mais, nós podemos citar. Na obra de André Luiz, por exemplo, nós temos casos em Nosso Lar, contando sobre isso, né, das pessoas que tinham gratidão pelo atendimento que o médico, né, André Luiz, fez na Terra, e ainda oravam por ele. E isso foi uma das questões que o ajudou lá no mundo espiritual, na decisão de tomar uma tarefa. Outros livros, como Voltei, também, de Irmão Jacob, vão tratar desse assunto. Nós vamos ver agora as questões que Kardec fez, mas fica aqui o nosso convite aos nossos amigos para que possam ler essas obras e também o nosso convite para que reflitamos sobre essa questão, reflitamos sobre quais os pensamentos nós estamos irradiando para aqueles que já partiram no mundo espiritual, tendo a certeza que eles vão ouvir os nossos pensamentos, que eles vão sentir aquilo que nós estamos irradiando na direção deles. E por isso nós temos que ter um redobrado cuidado nessa direção. Mas vamos ver a primeira questão que Kardec faz sobre o assunto e do perda dos entes queridos. Essa questão é a 934. E ele pergunta assim: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Respondem os espíritos. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou uma expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, os espíritos deixam claro para a gente aqui que essa dor é universal, porque todos nós temos entes queridos que nos cercam, e todos nós somos transitórios na Terra, nessa Terra, nesse corpo que é uma bênção para a nossa evolução. Todos nós somos transitórios. Ninguém vai ficar aqui eternamente. Por isso, é uma dor comum, tanto nas classes mais abastadas, quanto nas mais carentes. E é uma dor que, em alguns, representa uma prova, em outros, uma expiação. Prova para a certificação da nossa capacidade moral, do nosso entendimento da realidade espiritual. Expiação, quando vem a nos exigir uma reparação com a lei por fatos que tenhamos cometido no passado. E reparar com a lei quer dizer limpar a nossa alma de qualquer nódoa que tenhamos criado nós próprios para ela. Por isso que os espíritos nos esclarecem aqui também na resposta que nós temos formas de comunicar com os espíritos, os amigos. Nós temos maneiras que estão ao nosso alcance. E aí muitos perguntarão assim, mas qual a maneira que está ao meu alcance? Eu não sei qual é essa maneira. Uma das mais próximas de nós é o pensamento. Através do pensamento, nós podemos conversar com esses entes queridos, né? Endereçar-lhes perguntas, receber, muitas vezes, questões. Nós temos também os nossos sonhos, não é, Jussara? Que são instrumentos que são também utilizados pelos espíritos para comunicar-se conosco. Muitas vezes nós vemos esses nossos entes queridos pelo sonho, temos lembranças deles, tá? Muitas vezes não tem essa lembrança vívida, mas no outro dia acordam com recordações, com sentimentos, tudo demonstram essa ligação que podemos ter, além dos recursos naturais da mediunidade, na mediunidade que propicia
esse tipo de contato. Tanto eu como Jussara participamos de uma reunião aberta no FECFAS, na Fraternidade Espírita Francisco de Assis, semanal, onde são recebidas cartas. Agora, pela pandemia, a reunião estão suspensa, mas recebi cartas a entes queridos, quer dizer, mais pela psicografia. Então, pelo médio Ivanir, nós vimos ali recebendo essas cartas consoladoras que traziam muitas mensagens significativas para as famílias, fatos somente do conhecimento da família. E sabemos também de outras reuniões, como médios tipo Carlos Bacelli e de outros médios, que também trazem esse tipo de carta. E Chico Xavier também desenvolvia essa tarefa, e vários livros, inclusive, surgiram de mensagens que ele trouxe sobre, que ele psicografou, de entes queridos que já estavam no mundo espiritual. Então, é um fato comum não existir esse meio através da psicografia, muitas vezes até em reuniões abertas, mais comum da psicografia, em reuniões fechadas, mais através da psicofonia, desse contato com o mundo espiritual. Por isso que eles dizem que está ao nosso alcance. E quando falam que surgirão novos, nós nos lembramos dos amigos espirituais, até através de Chico Xavier mesmo. Geraldinho Lemos fala sempre sobre isso, nos dá o relato, de que, nas conversas que teve com o Chico, ele falou que, em determinado momento, o homem, pesquisando formas mais sofisticadas de fazer a transmissão pela televisão, e serão descobertas formas de contato com o mundo espiritual, com aqueles que partiram para o outro lado da vida. É claro que isso depende muito da evolução e das pessoas que nos cercam. Mas eu fico pensando que, mediante essa pergunta, o que Kardec quis perguntar aos espíritos? Quis perguntar se é legítimo, né, sentir a dor mediante a separação do ente querido. Por isso que os espíritos colocam, né, mais do que legítimo. É E que verdade. acontece, é natural da vida. Ele fala, é comum, é a lei, né? Acontece com todos, faz parte da nossa vida. Então, a causa da dor, o sofrimento, o luto da dor, da perda, ele é legitimado, né? Os espíritos reconhecem a dor suprema, né? O dilaceramento dos sentimentos. Porém, né, é importante vivenciar esse luto, né? Justifica até a tristeza, é importante passar pela essa tristeza, pela dor, passar por ela, porque faz com que a gente tenha um ajustamento íntimo, até para a gente compreender, processar essa ausência material, física dos nossos entes queridos, né? Até para que a gente possa replanejar a nossa vida, a nova etapa que a vida está nos solicitando, o ajustamento íntimo, ajustamento familiar e social também. Então, é legítimo, os espíritos reconhecem, é comum, é da lei esse sofrimento, essa dificuldade que a gente tem de lidar com esse assunto. Porém, ele nos adverte, né? Passar pela dor e não ficar na dor. Isso. Né? Porque a recusa do não atendimento, do entendimento, né, que a vida nos coloca e que é comum a todos, a não aceitação, a revolta, o falecimento, né, do passamento dos nossos entes em outra vida, ela dificulta muito a nossa elaboração, o nosso voltar à vida. E nos dificulta mais ainda de sentir a presença, né, as mensagens que os nossos entes queridos
com certeza emitem para. Então, há um tumulto maior do que o necessário. Então, o que fica nessa pergunta é muito importante. Os espíritos legitimam a gente, a dor da gente, porém tem um seu objetivo, né? Nada é feito por acaso e sem a programação ou sem a responsabilidade da nossa atuação. Vamos seguindo, então, para um comentário que nós achamos aqui significativo, uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é com relação ao coma, né? Quando uma pessoa está em coma. Então, achamos interessante, porque muitas pessoas pensam, ah, não, quem está em coma ali está próximo da morte. E aí, trouxemos lá no livro Plantão de Respostas, existe uma pergunta que foi feita a Chico Xavier e ele nos trouxe uma resposta muito esclarecedora sobre esse assunto. Pergunta, então, o que se passa com os espíritos encarnados cujos corpos ficam meses e até mesmo anos em estado vegetativo, no coma? É uma questão comum, né, de que se faz a quem estuda a doutrina espírita. A resposta é: o seu estado será de acordo com a sua situação mental. Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo dele, não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material e que não se conformam com uma situação. Em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico, por intermédio do perispírito, dispõem de uma relativa liberdade. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma descrevem as paisagens e os contatos com os seres que já os precederam na paisagem para a vida espiritual. Passagem para a vida espiritual, desculpe. É comum que, após essas experiências, elas passem a ver a vida com novos olhos, reavaliando seus valores íntimos. Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende os seus esforços na tentativa de auxílio. Daí a importância da prece, do equilíbrio, da palavra amiga e fraterna, da transmissão de paz, das conversações edificantes, para que haja maiores condições ao trabalho do bem, que se direciona nessas horas tanto ao enfermo quanto aos encarnados, no caso, os familiares e médicos. Achamos por bem trazer isso aqui, essa mensagem, porque ela esclarece, né, essa questão já do coma. Muitas vezes, um estado de coma não quer dizer que a pessoa vai desencarnar, ela vai retornar. Muitas vezes ela, como diz ali os amigos espirituais, essa experiência faz com que ela mude totalmente a sua vida, né? Muitos que são apegados à vida material e muitas vezes não acreditam numa vida espiritual, às vezes ficam presos ao corpo, né? Mas outros que já entendem essa nova realidade conseguem se desvincular do corpo e aí se encontrar com amigos, outros até que já partiram para o mundo espiritual, que ele coloca ali. E quando ele fala a importância da prece, do ambiente em equilíbrio, isso tudo gera um campo propício onde os amigos espirituais possam auxiliar, tanto o encarnado ali, né, que está em coma, quanto as pessoas que o cercam. Né? É um zelo pelo momento crítico, né, que se passa. É muito importante. E é comum acontecer isso. Né? Quando as pessoas voltam, elas contam, muitas das vezes, o que viu, o que passou. A presença espiritual de auxílio, também as conversas, por isso que é importante essa conversa com quem está em coma, né? É um detalhe, é uma questão importante do dia a dia, mas que tem a base
nesse desprendimento do espírito, né, que é representado pelo perispírito, que ali é o envoltório do espírito, que se vincula ao corpo físico, o desprendimento dele nessas situações do coma, quando ele já tem uma educação espiritual, já tem uma condição. E, durante esse período, ele pode, inclusive, estar aproveitando para o seu... Readaptar, né? Ao Adaptar ao mundo mundo espiritual. espiritual. Em alguns casos, nós vimos até que casos onde há um acidente, a pessoa vai para um estado de coma como uma preparação para o desencarne. Quer dizer, ela está naqueles casos já como uma preparação de forma a que, quando se encontre, seja feito o desencarne, ela não receba um choque violento. Né? Existe um fato sobre isso relatado no livro Sexo e Destino, também de André Luiz, que comenta sobre essa preparação, esse período pequeno do coma, sendo uma preparação também para o desencarne. E aí, vale ainda mais essa recomendação de Emmanuel aqui, para que, e de Chico Xavier, para que possamos transmitir a quem está no coma mensagem de paz, de tranquilidade, uma palavra de carinho, de incentivo, de amor, né, de harmonia. Tudo isso vai chegar a esse espírito. Então, vamos à questão 935, né, Gustavo? Kardec pergunta: e se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Eles respondem: não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim tende no fato de que o espírito que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Então, os espíritos respondem que não há profanação nenhuma. Isso aí, coisas de outras igrejas. Isso é um fato natural em toda a história da humanidade, a comunicação entre os dois mundos. O que há profanação é um tipo de objetivo que determinadas pessoas têm, né? Tipo de como a pessoa leva a vida. Isso que é uma profanação, né? A comunicação entre os dois mundos, ela é registrada na nossa história da humanidade. Então, não existe hipótese alguma uma profanação, desde que esteja com um objetivo respeitoso, com um objetivo ao bem-estar de ambas as partes. Pois é, você lembrou muito bem isso, essa questão da história do mundo. Primeiro, porque a mediunidade e essa capacidade de contato com o mundo espiritual é natural do ser humano. Não é nem uma profissão, é uma bênção. É uma bênção, né? É uma capacidade natural, está em todas as épocas da humanidade, desde lá do homem da pré-história até hoje. O homem da pré-história via os espíritos, que, inclusive, muitos deles orientavam sobre a caça, né? E sobre as maneiras da sua sobrevivência. E aí depois ele começou a ver esse aspecto sobrenatural. Mas o próprio Moisés chegou em determinado momento a proibir a comunicação com o mundo espiritual. Mas por quê? Por mau uso. Mau uso. Isso olha até, a profanação aí. Até essa lembrança de Moisés foi numa conversa com o nosso amigo, até o médium que eu citei aqui, o Ivanir. Nós estávamos conversando com ele lembrou desse aspecto e nos falou. Olha, até Moisés, né, proibiu o contato com o mundo espiritual. Ora, se ele proibiu, é porque existe. Ele não podia proibir alguma coisa que não existia. Então, na própria Bíblia, nós vamos encontrar isso, esse contato com o mundo espiritual. Agora, por que ele proibiu? Ali. Porque ele proibiu porque os homens estavam fazendo mau uso disso. Allan Kardec escreveu um manual sobre mediunidade, que é o Livro dos Médios. E lá no Livro dos Médios,
também tem um capítulo, capítulo 26, que trata disso, né? O que deve se perguntar aos espíritos? Porque muita gente acha que pode perguntar aos espíritos qualquer coisa, até sobre como está o seu relacionamento amoroso, como que se ele vai ganhar na loteria, se vai ganhar a herança, coisas materiais que não tem a ver para fazer nenhuma pergunta desse tipo aos espíritos. Né? Isso não é É porque respeitar os eles não espíritos. sabem tudo. Também não sabe tudo e também, se souberem, não vão dizer. Tá? Porque nós é que temos aqui na Terra que trabalhar. Eles nos dizem sim, eles nos dizem coisas para nos orientar sobre a saúde, para nos orientar sobre a necessidade da nossa preparação para enfrentar determinadas provas, mas eles não vão ali apontar fatos específicos, porque o homem está aqui na Terra para, com seus recursos, com a sua capacidade, vencer as dificuldades que enfrenta. Aliás, nós devemos desconfiar dos espíritos, dos médios de espíritos que venham querer dar orientações definitivas sobre a vida de cada um de nós, porque essas muitas orientações de questões financeiras, amorosas e tudo, não é a função dos espíritos trazer isso para a gente. Por isso que ele fala ali que se a vocação dos espíritos for feita respeitosamente, ela não vai desrespeitar, não vai ser uma profanação. Até porque os espíritos, que são nada mais do que os entes encarnados como nós que partiram para o mundo espiritual, se sentem, como dizem eles mesmos, felizes de serem lembrados, por estarem se comunicando mentalmente conosco, e através, às vezes, da mediunidade. O exemplo, já citamos aqui, da magnífica mediunidade de Chico Xavier, pelas cartas, pelas revelações, por tudo que ele transmitiu aqui para a Terra, para a gente. Então, como outros médios também, nós lembramos de muitos outros médios que têm trabalhos significativos. Os médios, inclusive, as médios e médios que auxiliaram Allan Kardec no Livro dos Espíritos e nas obras da codificação, e vários outros que estão citados lá na Revista Espírita, várias mensagens. Eu acho que vale também ressaltar aqui, Carlos, que nem sempre a gente observa isso pela prática nas reuniões com a Efani. E nem sempre os espíritos dão notícias dos nossos entes queridos. Aí, uma vez, ele foi falado, perguntado, e os espíritos nos responderam: ué, mas os espíritos trabalham, eles têm o que fazer, eles não estão à nossa disposição. Né? Mas eles sentem, né? Eles sentem seus pensamentos, os seus sentimentos. Mas os espíritos também têm as suas tarefas, eles trabalham. Seus interesses, atividades, né? Então, muitas vezes, eles não podem responder efetivamente aquilo que nós perguntamos, porque estão em tarefas, em atividades. Como nós mesmos aqui, às vezes, não podemos atender uma chamada porque estamos executando uma atividade. E também, Chico Xavier, era comum ele dizer, né, que o telefone ele toca de lá para cá. Né? Quer dizer, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Nós podemos estar comunicando, mas a comunicação através da mediunidade, ela vai ser impulsionada por essa característica dos espíritos terem a permissão de fazer a comunicação, além de ter a condição, ter a permissão de fazer uma comunicação. É assim que nós podemos, sim, estar comunicando com os nossos entes queridos pelo pensamento, pelas nossas atitudes, pelas boas lembranças. Tudo isso são elementos que nós podemos utilizar. Realmente, nós sentimos, às vezes, muita falta, sentimos muita carência de uma pessoa que estava muito próxima de nós. Mas temos que entender que estamos numa etapa nova da vida, quando partimos para o mundo espiritual. E o nosso ente querido, lá no mundo espiritual, também estará velando por nós, estará olhando por nós, interessado no nosso crescimento, interessado no nosso
crescimento. Muito bem. Então, essa é a questão. Vamos ver agora, porque existe aqui um comentário que Kardec fez a essa questão. Ele fala assim: a possibilidade de nos pormos em comunicação com espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona o meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a Terra. Pela evocação, aproximamos-nos de nós, eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é saber os ditosos, informando-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza que um dia nós iremos a eles juntar. Então, nós vemos aqui que Kardec esclarece esse lado do contato espiritual, até por um contato muito frequente que Kardec tinha com os espíritos, através da mediunidade. Muitos conselhos, muitas. Quem vê a revista Espírita, que foram publicações que Kardec fazia mensalmente, vai ver lá sempre mensagens, evocações de todo tipo de espíritos, familiares ou não. Ele fazia isso para trazer a experiência para aqueles que estavam consultando a revista, consultando os livros da doutrina espírita. Então, essa presença dos espíritos junto a nós vai ser uma maneira de nos fortificar, de solidificar em nós a fé no futuro, a confiança, e não uma maneira de trazer tristeza, nos trazer abatimento, angústia. Quantos casos nós vimos já de mensagens que trazem uma renovação para o nosso espírito. E muitos podem perguntar, às vezes, nós vemos às vezes pessoas que participam da reunião durante anos e não têm uma mensagem, né? Mas persistem. Nós temos casos, às vezes, de pessoas que, durante muitos e muitos anos, ficaram aguardando a mensagem, por motivos diversos. Às vezes a mensagem não vem. Mas persistem nessa procura, de maneira paciente, trabalhando pelo próximo, né? Sempre nós vimos isso nas reuniões, os espíritos assim, não, trabalha, né? Doa para o próximo, considera o próximo como aquele também um necessitado, como aquele ente querido que você quer estar próximo de você. E essa mensagem, mais tarde ou mais cedo, virá. Nós temos que saber também, como disseram os espíritos ali, que muitas vezes esse intervalo é uma prova para a pessoa, né? Ela tem a necessidade de ter esse tempo e essa separação. Mas podemos dizer para vocês, depois de acompanhar muitas e muitas reuniões, que existe esse contato, a espiritualidade é misericordiosa para conosco, e mais cedo ou mais tarde, se nós nos dedicarmos a comunicação virá até nós, né? E se ela não vier pela psicografia, pela psicofonia, ela vai vir mesmo através até do contato espiritual durante o repouso físico. Ela vem, com certeza. Chegamos então à questão 936, que é a última questão desse tópico. Depois nós temos um comentário grande de Kardec sobre ele também, mas pedimos a Jussara que faça a leitura e comente. Kardec pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos
que as causa? Eles respondem: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com este. Então, Kardec está perguntando, né, como influi o nosso sofrimento no ente querido que parte para o mundo espiritual. E aí ele coloca: todo sentimento de lembrança penosa atrasa e pesa muito no espírito que foi, no ente querido que foi. Que é o que nós estávamos falando no início, os pensamentos e os sentimentos nossos estão imersos magneticamente na atmosfera, no ar. Né? Então, ele registra, por ele estar muito ligado a gente ainda, ele registra qualquer tipo de sentimentos que a gente emite para eles. Se a gente ainda se encontra na revolta, na não aceitação, né, da situação, do fato ocorrido, nós estamos cada vez mais trazendo ele para aqui, o dificulta mais a sua liberdade, né? Porque ele também sente a dor. Né? Tanto nós como os espíritos partiram, eles também sentem a dor. Então, o amadurecimento, que o nosso luto pode amadurecer os nossos sentimentos. Né? E por que é uma prova ou uma expiação? É um momento onde nós vamos conquistar a fé, a confiança, a serenidade. É um momento de muito propício para a conquista de muitas virtudes, que é a fé no futuro, a fé na resolução feita, né, do que a vida proporcionou para todos, para aquela família. Então, isso diz muito a postura que a gente assume mediante o fato doloroso que toda família passa. Todos nós que já passamos e ainda vamos passar. Né? Então, depende muito do que fazemos, né? A postura que a gente tem mediante esse momento doloroso que atinge a todos nós. Isto é relevante porque envolve também não só o nosso lado, daqui que estamos encarnados, por aquele que está desencarnado e muitas vezes não está consciente totalmente do desencarne. Tá? Não é? Porque esse processo, muitos podem achar, não, a pessoa desencarnou e já sabe que desencarnou. Não, ele é individual, ele está ligado à sensibilidade e à evolução espiritual de cada um. Então, muitas vezes, o espírito tem dificuldades de saber que desencarnou. Com o tempo, ele vai percebendo isso, né? E aqueles que, às vezes, são mais apegados às questões materiais, eles voltam para o lado onde moraram e ficam tentando falar com as pessoas, porque eles não, nem sabem ainda que desencarnaram. E muitas vezes são os nossos, quando nós fizemos prece por eles, nós oramos por eles, a grande ajuda que nós podemos fazer para que eles, então, consigam ver o apoio dos amigos espirituais para com ele. Todos nós temos nossos entes queridos que vão nos receber lá no mundo espiritual, mas eles precisam ter também do nosso lado, quando nós desencarnamos, quando nós partimos para outra vida, um equilíbrio do nosso lado para que eles possam também ajudar. E é assim que esse equilíbrio, a primeira coisa que nós podemos fazer por alguém que desencarnou é orar por ele, vibrar por ele, fazer ele dar boas lembranças. E isso
pedir para que ele tenha um bom desenlace, que ele encontre com os parentes desencarnados, e isso sim será uma ajuda. Tá? Isso sim será uma ajuda para ele. Esses entes queridos que estão de lá, certamente estão presenciando esse desencarne e vão estar ali tentando auxiliar. Mas nós temos que, daqui também, do mundo físico, ajudar. Nos dias dos amigos espirituais, isso está no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, em muitos casos ele vai acompanhar vários casos de desencarne lá nesse. Então, ele cita de casos que, às vezes, a pessoa, o que está desencarnando, se vê presa por uma teia, como se fosse a própria rede daqueles que estão encarnados segurando. Né? Ele tem que partir, está na programação dele. Né? Mas, às vezes, os encarnados estão segurando ali pelo pensamento, né? pela força mental. Né? Então, muitas vezes, acontece, vocês já viram isso, né? Acontece o doente que está numa fase até terminal, ele tem uma recuperada, né? E ele, então, se sente melhor, a família fica aliviada, e depois ele parte. Para quê? Para que essa é um instrumento que a espiritualidade faz para cortar esses laços imediatos, para deixar que o espírito siga o seu caminho. Então, todos nós temos que orar para que esse momento de transição possa ser mais tranquilo. E, é claro, nós receberemos lá no mundo espiritual as consequências daquilo que nós plantamos aqui na Terra. E, muitas vezes, vamos nos encontrar lá no mundo espiritual com pessoas que nós tivemos carinho, atenção, como também com aqueles que nós não tivemos desavença. Mas esses são fatos que, se queremos ajudar, nós temos que vibrar nesse sentido. E não adianta também, porque nós vemos muitos casos de pessoas que, às vezes, sentindo tanta falta do ente querido, querem partir também, né? Querem tirar a vida para ir encontrar com ele. Mas isso não acontece. Se a pessoa tirar a vida para encontrar com o outro, não vai encontrar, porque vão estar em planos diferentes. Né? É, ah, nós vamos, inclusive, ver aqui um dos itens que nós vamos estudar daqui a alguma semana, será sobre isso, sobre o autoextermínio. Então, nós vamos ver que isso não é solução, querer tirar a vida para encontrar com os entes queridos que já partiram. Não, nós temos que deixar que a nossa vida corra o seu circuito normal, a sua duração normal, as provas que nós temos que passar, e no momento oportuno nós vamos nos encontrar. Mas vamos encontrar com o galhardão da vitória, com as flores da vitória na Terra. E os nossos entes queridos lá no mundo espiritual vão nos receber felizes, alegres, porque aqui está chegando o vencedor. Mas Kardec fez aqui alguns comentários, né? Um comentário longo, são vários slides, mas nós colocamos porque ele é tão profundo, é tão simpático esse comentário de Kardec, nós resolvemos mantê-lo. Né? Sobre essa questão, ele esclarece, então, estando o espírito mais feliz no espaço que na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Olha que ótica diferente de Kardec, né, que ele coloca para a gente. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Olha a ótica diferente, né? Quer dizer, a prisão é o corpo, né? Então, seria caridoso se um fosse libertado primeiro, que a gente ficasse triste por isso? Achei bonita essa ótica que ele colocou. Ele continua. Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que, a nosso turno, também seremos.
Façamos ainda a esse propósito outra comparação. Aqui ele vai fazer uma outra comparação para ter o mesmo entendimento. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor. A todos o respeito. Deixará temporariamente de vos achar ao vosso lado, de se achar ao vosso lado. Mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para bem dele? Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, a continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensava. Pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Então, nós vemos aí um comentário de Kardec, né? E deixa uma clareza de exemplo. Existe mais um slide aqui que ele termina, e ele diz assim: impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos, possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportados corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Então, esse comentário de Kardec traz um ângulo diferente, né? Ele comenta sobre um prisioneiro que sai da prisão, nós saímos do corpo físico, um doente que sai do hospital, que é a Terra, de alguém que vai fazer um tratamento em outro país e mantém contato conosco. Ele dá alguns exemplos práticos que mostram que a vida após a vida traz para o espírito uma grande consolação em muitos aspectos. Nem tudo é tristeza, nem tudo é perda. Também existe aquele fator de renovação do nosso espírito. Já chegando ao final do nosso estudo de hoje, nós temos aqui uma palavra de Chico Xavier e uma palavra de Emmanuel. Essa palavra de Chico Xavier está no livro Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, no item 138, que fala da morte. Quanto ao fenômeno da vida e da morte, posso dizer que me vejo simbolicamente na condição de um largato que conseguisse viver durante longo tempo, que por isso enxergou muitos largatos companheiros se cadaverizarem na forma de casulos, aparentemente secos e imóveis, a se transformar logo após em borboletas que vencem alturas surpreendendo-se, com um belo fenômeno sem possibilidades de explicação. Quer dizer, essa palavra de Chico também é bem um exemplo também muito legal, né? Ele comparou como se fosse a largata, né? Que vai para o seu casulo, né? Quer dizer, nós reencarnamos, a largata, reencarnamos, vai para o casulo, tem a sua transformação aqui no casulo, né? E volta como uma borboleta. E ele fala que ele se enxerga assim, né? Como vê os companheiros que reencarnam e depois voltam ao mundo espiritual, mas
ele vê também que esses companheiros voltam diferentes, voltam com mais maleabilidade espiritual, né? E, e assim que ele diz, logo após, vencem as alturas, né? E é um fenômeno tão belo, mas que ele diz assim, sem possibilidade de explicá-lo, mas na verdade ele sabe a explicação, né? É uma figura que ele usou, né? Quer dizer, a evolução do espírito através das provas, das dificuldades da Terra. Então, essa palavra de Chico é bem consoladora. Nós todos somos assim, é, esses largatos e que estamos aqui no processo de transformação em borboletas, né? Vamos ver qual o tipo de borboleta que nós temos condição de transformar quando partimos dessa vida. Então, essa é a palavra de Chico. E aí nós temos também uma palavra final, que é de Emmanuel, sobre o assunto, né, que pertence à mesma mensagem que separamos lá no início do livro Saudação do Natal, capítulo 16. Se a morte visitou o círculo das tuas atividades pessoais, guarda uma atitude de reverência e de amor para com a memória do irmão que partiu. Não lhe julgues a experiência e nem lhe critiques o roteiro que o sepulcro modificou. Entre os véus asfixiantes do corpo, é sempre difícil e perigoso ajuizar quanto à conduta de alguém. Então, nós vemos aí a conceitos de Emmanuel para a gente, né, nos fortificando o entendimento, né, solidificando o entendimento quanto à análise de quem partiu para outro mundo, né? Então, tendo a visão que essa vida transitória nossa, nós não temos capacidade de entender e avaliar quais são as experiências que nós deveríamos passar e por que, que às vezes, nós passamos determinadas experiências. Por que, às vezes, que Deus chama mais cedo um filho antes do pai do que a mãe? Tá? Por que, às vezes, um ente querido nosso parte antes de nós? Tudo tem sua razão. E por isso que Emmanuel diz que também, para aqueles que partiram, nós não devemos fazer qualquer sentimento de experiência, ou sentimento de crítica, ou mesmo de julgamento, porque nós não temos a capacidade de enxergar os fatos de uma maneira que nos dê a solidez do entendimento do que se passa com a experiência do Espírito. É assim, queridos amigos, que chegamos à nossa última mensagem de Emmanuel, que fala: lembra-te sempre de que a tua jornada de regresso realizar-se-á hoje e amanhã. E hoje ou amanhã encontrarás além os frutos de tua própria sementeira, de vez que na terra ou noutros setores de trabalho universal receberemos invariavelmente de acordo com as nossas próprias obras. Então, Emmanuel deixa claro aqui que nós vamos fazer essa jornada também para o outro lado da vida, mais cedo ou mais tarde. Ele diz hoje e amanhã. E nós vamos receber, é claro, nessa jornada, os reflexos das nossas obras aqui na Terra. Então, agradecendo a essas lições, nós chegamos ao nosso momento final do estudo, que é o momento de oração. Vamos pedir a todos que, nesse instante, tenham diante de si um copo de água, para pedir aos amigos espirituais que ali possam depositar os fluidos vigorantes que necessitamos e vamos orar ao Senhor em conjunto nesse instante. Senhor,
nesse instante, que entendemos através das palavras dos Espíritos a importância da nossa preparação para o mundo espiritual, a importância do nosso entendimento com relação à nossa vida definitiva, que é a vida do Espírito. Agradecemos a todas as dádivas. Lembramos de todos os nossos entes queridos, nossos amigos, aqueles com quem convivemos e partiram para o mundo espiritual. Eles recebam nesse instante o nosso abraço carinhoso e recebam essas vibrações de amor e de paz. E que possamos, sempre que possível, e dentro do nosso merecimento, nos encontrar com eles e poder trocar experiências e aprendizado. Assim, Senhor, com as dádivas dos ensinamentos recebidos, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião de hoje.